Soberania financeira vale mais do que liberdade financeira. O que significa isso, né? Em primeiro lugar, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre soberania financeira, o que é soberania financeira, mas certamente você já ouviu falar o que é liberdade financeira, né? Então, se você já leu, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, ou Segredos da Mente Milionária, ou qualquer outro livro, ou artigo, ou vídeo de educação financeira, você já deve ter visto esse termo, liberdade financeira, né? Você deve ter visto as pessoas falarem que você deve buscar a liberdade financeira, né? Quando você vai fazer um planejamento, você deve buscar conquistar a liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira, né? A liberdade financeira é nada mais do que você ter um determinado patrimônio, tá? Um patrimônio de um tamanho X, que esse patrimônio investido numa carteira de investimentos, ele vai render uma determinada rentabilidade, uma rentabilidade Y, e essa rentabilidade Y, ela é maior do que o seu custo de vida. Então, vamos supor, imagina que o seu custo de vida seja de, por exemplo, R$ 5.000, tá? Custo de vida seu, da sua família, suas contas, aluguel, luz, enfim, escola dos filhos, e assim por diante. Vamos supor que seja R$ 5.000, né? E imagina só que você tem um patrimônio de R$ 1.000.000, tá? E esse patrimônio, ele rende, por exemplo, 0,5% ao mês, né? Se o seu patrimônio rende 0,5% ao mês, ele rende R$ 5.000, né? Eu estou fazendo uma comparação aqui, a grosso modo, para você poder entender, tá? Então, se ele rende R$ 5.000 e o seu custo de vida é de R$ 5.000, significa que a rentabilidade do seu patrimônio é maior do que o seu custo de vida. Então, o que quer dizer isso no final das contas? Quer dizer que você pode até trabalhar e ter a renda do seu trabalho, e a renda do seu trabalho paga o seu custo de vida, mas você não depende da renda do seu trabalho para manter o seu padrão de vida, para manter o seu custo de vida no mesmo patamar, né? O seu padrão de vida no mesmo patamar. Se você resolver parar de trabalhar, se você tem um salário que te rende R$ 5.000 e você resolver parar de trabalhar e ainda mantiver o seu patrimônio, você consegue manter o seu padrão de vida. Você não vai precisar reduzir custo, cortar nada. Você consegue viver exatamente da mesma forma como vivia antes, quando estava trabalhando. Ou seja, você pode até continuar trabalhando, mas o seu padrão de vida não depende da renda do seu trabalho, porque você tem um patrimônio que rende mais do que o seu custo de vida. Então, esse é o conceito de liberdade financeira, tá? Só que o que eu digo, né, e o que eu tenho dito cada vez mais ultimamente, é que a liberdade financeira por si só, ela não garante mais a sua segurança financeira e a segurança financeira da sua família, tá? Por vários fatores, né? E fatores que você vai entender aqui ao longo desse vídeo, né? E a questão principal é a seguinte: se você tem liberdade financeira, mesmo assim, você ainda está sujeito a determinados riscos, né? Que diz respeito a riscos de intervenção do governo na política monetária, na política econômica, e também riscos de inflação. E para você entender isso que eu estou falando, agora eu vou explicar o que é o conceito de soberania financeira. A soberania financeira é quando um governo, um Estado, nação, ele passa a ter o poder de controlar a moeda, né? E por controlar a moeda significa controlar, basicamente, a oferta de moeda. A partir do momento em que surgiu a entidade, a instituição do Banco Central, o governo, né, o Estado, tomou para si o poder de criar dinheiro assim que ele quisesse. A partir do momento em que o Estado tem a soberania financeira, as pessoas, a população perde a soberania financeira, né? E aí, se você tem hoje liberdade financeira, né, você tem aquele 1 milhão de reais que eu dei como exemplo, e aquele 1 milhão de reais ele te garante lá, ele rende 5.000 por mês, e aí por conta disso, seguindo aquele exemplo que eu dei, você tem a liberdade financeira.
Só que a liberdade financeira, sem a soberania financeira, ela não é plena, tá? Não é uma liberdade plena, porque você pode sofrer intervenções. Aqui no Brasil, a gente tem o caso clássico do Plano Collor, né? Então, as pessoas, elas tinham, imagina uma pessoa, uma família que tinha um determinado patrimônio na poupança e ela tinha até liberdade financeira, né? Imagina um aposentado e etc., né? Tinha liberdade financeira, vamos supor. Daí veio o Plano Collor e o cara, da noite para o dia, perdeu a sua liberdade financeira, né? E, além disso, também o outro risco que você pode sofrer é o risco de inflação. Porque, lembra, quando o governo tem a soberania financeira, ele tem o poder de criar dinheiro do nada. Ele tem o poder de criar moeda. A gente viu isso, a gente tem visto isso em maior escala nos últimos 10, 12 anos, aí desde a crise de 2008, e a gente viu isso acontecer de forma absurda agora em 2020, né? Então, quando o Banco Central ele cria e joga na economia mais moeda, mais dinheiro, coloca mais dinheiro em circulação, ele cria inflação, né? O dinheiro ele vai perder valor, né? Seja porque os produtos ficaram mais caros, seja porque os ativos ficaram mais caros do que deveriam. Então, de certa forma, de uma forma ou de outra, a população que tem aquela moeda, que utiliza, que é obrigada a utilizar aquela moeda, ela vai sofrer essa inflação, né? Vai ver o poder de compra da sua moeda ser corroído ao longo do tempo. Então, se você olhar, por exemplo, para o dólar, não vou nem falar do real, porque seria covardia, mas o dólar, né, desde que o Fed foi criado em 1913 até 2020, até o final de 2020, o dólar perdeu mais de 96% do seu poder de compra, né? Então, um dólar de 1913 era equivalente a mais de 26 dólares lá de 2020, né? Então, ou seja, o dólar, que é o dólar, perdeu mais de 96% do seu poder de compra. A gente não consegue nem falar do real, porque o real é uma moeda mais nova do que o dólar, né? O real é de 94. O dólar do Fed é de 1913. Então tem aí 107 anos de vida, né? Então é muito importante, é essencial estar atento a isso, a soberania financeira, não mais a liberdade financeira. A liberdade financeira, eu diria que ficou defasada, tá? Infelizmente. Agora, além de se preocupar com a liberdade financeira, de ter um patrimônio que consiga bancar o seu custo de vida em algum momento, você deve se preocupar também com a soberania financeira, ou seja, se proteger contra a inflação e se proteger contra as intervenções que podem acontecer de políticas monetárias e, enfim, políticas governamentais malucas, tá?